Olá pessoal, então dando continuidade aí ao nosso curso, nessa aula nós falaremos de um assunto extremamente importante, que é a parte de análise das demonstrações contábeis. É um assunto que quando está presente no edital é questão certa aí na prova, né? Quando tínhamos a finada ESAF, sempre tínhamos aí as duas últimas questões aí de análise das demonstrações contábeis. FCC, toda vez que está no edital, cai na prova, né? FGV, toda vez que está no edital, isso cai na prova. CESP, toda vez que está no edital, cai na prova. Então a questão não é muito tranquila, são aqueles assuntos que você tem que estudar, você vai estudar para entender como são os procedimentos, mas tem que dar aquela revisão, né, na véspera, para você fixar os índices que muitas vezes você pode ter esquecido. Mas normalmente é aplicação de fórmula aí, essa parte da análise das demonstrações contábeis. Beleza, pessoal? Então vamos aí, né? Vamos aí na tela para a gente falar aí o que é que a gente precisa saber em relação a isso aí. Olha só, pessoal, né? Análise das demonstrações contábeis, análise de balanço, né? Primeira coisa, nós vimos isso lá na primeira aula de contabilidade. Isso é uma técnica contábil, certo? Quais são as técnicas contábeis, Silvio? Escrituração, demonstrações contábeis, análise de balanço e auditoria. Então, o que é que vem a fazer essa análise de balanço, né? A grande coisa da análise de balanço é a comparação, né? A gente já estudou lá, ó, as características, né, qualitativas de melhoria, né? Temos lá a comparabilidade. A grande coisa da análise de balanço é a comparabilidade. Ou seja, você vai comparar, né? Comparar os seus valores, né, os seus índices, com os índices de outro período seu, com os índices de outros concorrentes. Então a grande coisa da análise de balanço é fazer comparação, certo? Então a análise de balanço, ela vai fazer o quê, Silvio? Os dados estão lá na contabilidade. Elas vão pegar aqueles dados que estão na contabilidade e transformar aquilo em quê? Aqueles dados que estão na contabilidade, vai transformar em, né, informação. Transformar em informação, e essa informação que vai ser utilizada pelos usuários para a tomada de decisões, certo? Então ela vai pegar os dados, transformar aqueles dados ali em informações para auxiliar os usuários na tomada de decisões, certo? Esses analistas contábeis, eles chegam até ali, eles fazem, né, o análise, interpreta, faz o diagnóstico, mas quem toma as decisões lá muitas vezes, por parte da empresa, são os administradores, certo? E muitas vezes o público externo, né, que ele está avaliando se vale a pena adquirir um investimento ou não, está focando lá naquela análise de balanço, certo? Então os analistas, eles entregam lá o diagnóstico. Perfeito? Então vamos aí na tela para a gente, né, começar a ver, né, o que é que a gente vai precisar saber aí da análise de balanço. Olha só, pessoal, a chamada, né, análise de balanço, análise das demonstrações contábeis, ou simplesmente análise contábil, análise das demonstrações contábeis, ou simplesmente análise contábil. Nós poderíamos ter 3 tipos de análise contábil, certo? 3 tipos. Quais são os tipos de análise contábeis? Olha só, nós poderemos ter a chamada análise, né? Análise vertical, né? Análise vertical. Nós poderemos ter a chamada análise horizontal e também nós poderíamos ter a chamada grande coisa, né? A chamada análise de índices, certo? Análise de índice. E essas análises de índices, pessoal, eles podem ser, né, de alguns tipos, certo? Os índices ou chamada análise de quocientes. E aí nós vamos ter, certo? Os chamados índices financeiros, certo? Índices financeiros. Aí nesses índices financeiros, pessoal, normalmente a gente vai medir a capacidade da empresa de pagar, o endividamento da empresa, certo? Os chamados índices financeiros e os chamados índices econômicos.
Ah, certo. Econômicos vão ter a ver com rentabilidade, certo? E os chamados índices de atividade. A atividade, também conhecido como índices de rotatividade. Giro, né? Giro de estoque, giro de contas a receber, giro de fornecedores. Então, índices de atividade ou rotatividade, certo? Então, esses índices financeiros, pessoal, nós vamos ter ali, né? Normalmente, os índices financeiros vão estar aonde, Silvio? Ó, vão ser confronto lá dos elementos do balanço patrimonial. Esses índices econômicos, normalmente é o quê, Silvio? Lá da DRE, certo? Lá da DRE. Então, esses índices financeiros, nós vamos ter os chamados índices de liquidez, certo? Índices de solvência, certo? Índices de endividamento, são os chamados índices financeiros. Os índices econômicos, nós, né, poderíamos ter dois tipos de índices econômicos. Poderemos ter o de rentabilidade, certo? A gente vai ver qual é a rentabilidade do ativo, qual é a rentabilidade do PL. E os chamados índices de lucratividade. Como assim lucratividade, Silvio? Para ver daquela receita ali que você está tendo, quanto daquilo ali vai se transformar em lucro, certo? Então essas informações, né, de lucratividade, elas vão estar lá na DRE. Agora o de rentabilidade acaba estando na DRE e no balanço patrimonial, né? Rentabilidade porque você vai pegar, ver o lucro líquido sobre o PL, o lucro líquido sobre o ativo. E esses índices aí de atividade que normalmente não caem em todos os concursos, né? Mas a gente está aí, índices de atividade, giro do ativo, né? Giro de fornecedores, tudo isso aí que nós vamos estudar. Beleza? Então vamos nessa, vamos falar aí dessa chamada análise, é um tipo de análise, né? Análise vertical, certo? Análise vertical. Análise vertical, o que é que a análise vertical ela vai fazer, né? Primeira coisa que você tem que saber, análise vertical, você vai comparar os elementos de uma demonstração contábil, certo? Seja, olha só, as demonstrações que você vai fazer, análise das demonstrações contábeis, é balanço patrimonial e DRE. Balanço patrimonial e DRE. Então, quando você fala análise vertical, você vai fazer análise vertical lá do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. Essa análise vertical, ela vai dizer quanto cada conta ou cada grupo de conta vale lá do todo do ativo, certo? Ou quanto cada grupo de conta vale do grupo, do subgrupo lá do ativo circulante. Quanto cada conta vale do todo, né? Vale do todo. Quanto cada conta ou cada grupo de conta vale do total. Isso é feito aí através da análise vertical. Então imagina você lá que você tenha um balanço patrimonial e tem lá ativo circulante no valor de 100 mil, aí tem caixa 30 mil, né, duplicatas a receber, né, 50 mil e estoques 20 mil. Aí você tem lá no ativo não circulante, você tem 900 mil. Aí tem lá, né, ativo realizável a longo prazo, 300 mil. E imobilizado, 500 mil. E intangível, 100 mil. Certo? Beleza. Análise vertical vai ser quanto cada conta ou cada grupo de conta vai valer desse todo. Então, por exemplo, se eu falo, ó, análise vertical da conta caixa, ó, se eu falar assim, caixa representa quanto do todo, ó, vai ser 30 mil, certo? De um total de quanto? De, né, o ativo total, ó, o ativo total, ele vale 100 com mais 900, então o ativo total é de 1 milhão. Então ele vai valer 30% de 1 milhão. Então o caixa, ele representa 3%. Quando falar isso aí, que representa 3%, em relação ao total do ativo. É quanto cada conta ou cada grupo de conta vale do total. Representa do todo. Então, se você for olhar, a análise vertical nada mais é o quê? O peso de cada conta em relação lá à demonstração contábil.
certo? É o peso de cada conta em relação à demonstração contábil. É isso que é a análise vertical. Essa análise vertical, ela sozinha, pessoal, a grande coisa da análise, né, das demonstrações contábeis é que um índice só, às vezes, não significa absolutamente nada, né? Você tem que pegar o índice em conjunto com toda, né, a comparação com todas as empresas, muitas vezes do mesmo ramo, e muitas vezes com essa empresa mesmo, com a própria empresa, quando nos anos anteriores, nos anos que antecedem. Certo? Então aqui, né, essa análise vertical, ela vai me dizer quanto cada conta ou cada grupo de conta representa lá da demonstração contábil. É o peso de cada conta na demonstração. Isso que é análise vertical. Pode ser feito tanto lá do balanço patrimonial, quanto, de onde Silvio, lá da demonstração do resultado do exercício. A demonstração do resultado do exercício, o ponto de partida para essa análise vertical é a receita líquida de vendas. Receita líquida de vendas, certo? Receita líquida de vendas. Então, se eu tiver uma receita líquida de vendas de 100 mil e lá embaixo eu pegar e tiver um lucro de 20 mil, né? Então, essa análise vertical vai ser o quanto o lucro representa da receita líquida de vendas. Isso, inclusive, vai ser um índice próprio. A gente vai ter isso aqui com o conceito de margem líquida. Mas isso aí nada mais é de que análise vertical. Certo? Então, análise vertical, primeira coisa que você tem que saber, é para uma demonstração, certo? Você vai fazer para aquela demonstração, análise vertical, e para um período, certo? Para uma demonstração e para um período, aí a gente tem essa análise vertical. Beleza? Então, a base lá na DRE, não falo nada, vai ser sempre em cima de quê? Da receita, das receitas líquidas aí de vendas. Certo? Das receitas líquidas de venda. E no balanço patrimonial, pô, se não falou nada em relação ao quê? Ao total, ao ativo total, ao passivo total. Caso seja diferente, ele tem que falar, né? O caixa representa 30% do ativo circulante. Isso, né? Porque é quanto cada conta ou cada grupo de conta representa do total. Nós temos aí análise vertical. Então é importante você saber que é uma demonstração contábil e quando você está estudando o quê? Você está analisando o quê? Um ano. Isso é análise vertical, certo? Conforme eu falei para você, né? Uma análise dessa aí somente não quer dizer nada. Você, por exemplo, você falar aqui que a empresa ela tem, ó, 50% no imobilizado. Olha só, uma empresa ela tem um imobilizado que representa 50%. Pessoal, aí você vai dizer, depende. Se for uma indústria, isso aí tá até bom, né? Porque tem uma indústria, tem muitas máquinas, muitos equipamentos. Mas imagina se isso aqui for, por exemplo, uma empresa, né? Uma empresa comercial. Aí já não é legal. Ela tá com muito valor imobilizado, né? Muito valor lá no ativo imobilizado, certo? Então vai depender de tudo isso aí, certo? Então, por exemplo, né? Muitas vezes é ruim você ter dinheiro parado. Aí você fala assim, o caixa representa 20%. Depende da situação. Se for uma instituição financeira, isso se justifica, porque a instituição financeira ela precisa de recursos. Mas se não for uma instituição financeira, já não se justifica, né? Então depende muito disso aí, de tudo a conjuntura. Análise horizontal. Análise horizontal. O que é que essa análise horizontal ela vai me representar, né? Vai apresentar justamente, pessoal, a evolução das contas. Ou seja, para que você faça análise horizontal, você vai ter que ter mais de um exercício social, certo? Você vai ter que ter o balanço de um ano, o balanço no outro ano, para que você possa ver como foi a evolução das contas. A análise horizontal vai justamente medir essa evolução das contas ou dos grupos de contas, certo? Então, por exemplo, se você tiver aqui o caixa, em determinado período, o caixa lá com 200 mil, certo? 200 mil em X1, em X2 ele foi para 300 mil, certo? E em X3 ele foi para 400 mil, certo? Então, olha só, como é que você faz análise horizontal? Análise horizontal você vai pegar, olha só, né, dois tipos de análise horizontal. Um é você pegar esse ano aqui como base, esse ano X1 como base,
tratar isso aqui como 100%, certo? Trata isso aqui como 100%, e você vai analisar os períodos sempre em relação à base X1, certo? Sempre em relação à base X1. Então, nesse caso, se o caixa fosse 200 mil, né, e ele fosse para 300 mil, isso aqui ia representar 150. Então, ia representar 150%. Ou seja, houve um aumento de quanto? Houve um aumento na análise horizontal, ó, isso representa 150%. Portanto, houve um aumento de quanto? De 50%. Em relação ao quê? Em relação a X1. Quando chegasse em X3, isso aqui representava 200%. Então, houve um aumento aí na análise horizontal de quanto? De 100%. 100% em relação a quê? 100% em relação ao período base, 100% em relação a X1. Certo? Mas essa, né, isso quando você coloca isso aqui como base, vem tudo em relação a esse ano base aqui, a gente chama isso aí de números índices, né? Beleza. Aí, só que também, essa e até mais comum, certo? E até mais comum, você fazer essa análise, ó, 200 mil, 300 mil e 400 mil, certo? De um ano para outro, de um ano para outro. Ó, aqui beleza, aqui isso representa 150%, então houve um aumento de 50%. Aí beleza, como em relação ao primeiro período, tanto faz de um jeito ou do outro, né? Essa aqui a gente chama que é encadeada, ó, encadeada, é sempre em relação ao ano base, certo? Análise horizontal encadeada. Esse aqui em relação aos anos, sempre em relação aos anos anteriores. Então ela aqui houve o quê? Um aumento de 50%. Aí quando você vai analisar o ano de X3, você analisa ele em relação a X2. X3 em relação a X2 vai dar quanto? Vai dar um aumento de 100 mil de um total de 300 mil, portanto vai aumentar quanto? Vai aumentar 33%. Certo? Aqui aumentou 50%, aqui 33% em relação ao ano anterior. Certo? Perfeito, né? Perfeito aí. Então, essa análise horizontal, ela também é chamada, olha só, análise horizontal, análise de evolução. Análise de evolução, também chamada de análise de tendência. Porque, olha só, aqui você consegue, né? Muitas vezes você vê que determinados elementos está com a tendência de crescimento, está com a tendência de redução, né? E isso a gente marca aí na análise horizontal, também chamada de análise de evolução, análise de tendência, ao passo que essa análise vertical é chamada de análise de estrutura. Análise vertical ou análise de estrutura. A análise horizontal, análise de evolução ou análise aí de tendência, beleza? Um outro fator muito importante, né, é o efeito da correção monetária. Olha só, o efeito da correção monetária, como análise vertical, ela é relativa sempre aqui em relação, né, aos elementos de um ano base, né, em um ano base, é para uma demonstração e para um ano base. Essa análise vertical, ela não sofre efeito da inflação. Pode ter tido uma inflação, do jeito que for, isso aqui não vai sofrer o quê? Alteração. Já a análise horizontal, ela sofre. Se tiver tido uma inflação no período, imagina você, né, desse período para esse aqui, aumentou de 200 para 300, e teve uma inflação, um indexador, teve lá uma inflação, né, um índice lá de 20%. Então significa que isso foi de 200 para 240, consequência de quê? De uma atualização monetária. Agora de 240 para 300, que foi o quê? O aumento. Então, na realidade, não seria 50% o aumento em relação ao ano anterior, em relação ao ano base, certo? Então, a análise horizontal, ela sofre influência dos efeitos inflacionários. A análise vertical, ela não sofre essa influência dos efeitos inflacionários, certo? Por exemplo, a gente vai ter um índice lá. Eu falo que o índice de liquidez, né, o índice, olha só o que é análise. Eu falo que o índice de liquidez é igual, por exemplo, a 1,5. Aí você fala assim, Silvio, esse índice foi bom ou ruim? Depende. Depende. O índice por si só não quer dizer nada. Porque, olha só, se a empresa ela veio nos anos anteriores, ó, com índice de 3, com índice de 2,5, com índice de 2,
E quando chegou aqui, ele teve um índice de 1,5, isso aqui, esse índice foi ruim. Por quê? Porque está diminuindo a liquidez da empresa, entendeu? Não é por si só que você deve analisar. Agora, muitas vezes, se for o contrário, ele estava em 1, aí depois foi para 1,1, depois foi para 1,3, e agora está com 1,5. Então, nesse cenário aí, ele foi o quê? Ele foi positivo. Aquele índice ali indicou um crescimento do índice de liquidez, beleza? Não só em relação à empresa. Muitas vezes você pode analisar esse índice de 1,5%, e aqui a empresa até cresceu, né? Cresceu aí esses 50% nesse período. A empresa, enquanto uma empresa X, empresa do mesmo ramo de ar, ela saiu de 1, foi para 1,5, foi para 5 e foi para 8 de índice de liquidez. Quer dizer, olha só, mesmo esse índice aqui estando positivo, indicando um crescimento no índice de liquidez da empresa, ele não foi tão bom. Por quê? Porque as outras empresas do segmento, elas tiveram um crescimento muito maior em relação à liquidez. Se ligou? Então a análise elas tem que ser tomada aí como tem que ser tomada em conjunto. Beleza? Então, olha só, análise horizontal e análise vertical é facinho, é só isso aí mesmo. Quanto cada conta ou cada grupo de conta representa do todo. Beleza? Análise vertical não sofre o quê? Efeito de inflação. Análise horizontal, não, é a evolução. Você vai comparar ali períodos, tem que ter mais de um período para você analisar a evolução das contas. Por isso que a análise horizontal é também conhecida como o quê? Análise de tendência, análise de evolução, certo? Muitas vezes, pessoal, olha só, muitas vezes você pega aqui uma situação, né? Ó, olha só, ano X1, ano X2, ano X3 e ano X4. Essa empresa pegou, vendeu 100 mil, certo? E teve um lucro de, né? Ó, teve um CMV de, né, 20 mil e teve um lucro de 80 mil. Quando chegou no ano 2, ela dobrou aqui, ó, 200 mil, aí teve um custo de, né, 60 mil, certo? E teve um lucro de 140 mil. Quando chegou no ano 3, ela vendeu 400 mil, teve, né, um custo de, né, 600 mil, e teve um lucro de quanto? De 200 mil. Aí se olha assim, se eu ver essa situação dessa empresa, se o cidadão ele não conhece muito, fala assim, a situação dessa empresa tá boa ou tá ruim? Pessoal, pô, aí você olha, né, um analista que não sabe de nada, fala assim, ó, tá boa. Ela saiu de 80 mil, aumentou o lucro para 140, aumentou o lucro agora para 200, daqui a pouco vai aumentar o lucro para 1 milhão, né? Mas não é bem por aí. Por que não é bem por aí? Olha só, essa empresa aqui, né, aqui era 800, né? 800 mil. Ela tá fadada, já no próximo exercício social, ela começar a dar prejuízo. Por quê? Porque, olha só, pessoal, o lucro aqui, ele trabalhava com a margem de lucro de 80% de 100, era uma margem de lucro de 80%, aqui 140 de 200, 70%, aqui agora 200 de 800, caiu para quanto? Para 25% a margem de lucros, ou seja, o custo ele está aumentando muito mais do que a receita. Então está tendente aqui, né, a um próximo exercício ou no seguinte, essa empresa já começar a dar prejuízo. Por isso a importância de uma análise bem feita aí. Beleza, pessoal? Então, show de bola! Vamos lá! Vamos ver o que foi que Silvio trouxe aí pra gente, né? Análise vertical. No balanço patrimonial, a análise vertical abrange cálculos de percentuais de todas as contas, podendo relacioná-las tanto com os grupos a que pertencem, como com o total do ativo, do passivo, conforme o caso. Né? Cada conta, cada grupo de conta representa do todo. O principal objetivo da análise vertical é mostrar a importância de cada conta, o valor de cada conta, o peso de cada conta, onde na demonstração financeira que pertence. A análise vertical pode ser feita em qualquer demonstração financeira, conforme eu disse para você, as demonstrações financeiras principais, balanço patrimonial e o quê? E demonstração do resultado do exercício. Em cima delas aí que a gente faz essa análise vertical. A análise horizontal tem esse nome porque se baseia na evolução do saldo das contas ao longo do período. A comparação ocorre entre as mesmas contas, contas homogêneas, né, as mesmas contas, porém em exercícios diferentes.
Exercícios diferentes, tem que ter mais de um exercício social. É analisar se os valores das demonstrações financeiras, qual é o grande objetivo? Se os valores cresceram ou diminuíram em comparação com períodos anteriores. Ou seja, a análise horizontal permite verificar tanto a situação do patrimônio da empresa quanto o seu desempenho financeiro, permitindo uma ideia da tendência futura. Essa análise evidencia o crescimento ou a redução dos valores de longo período aí, essa análise horizontal. Beleza? Só tem isso aí de análise horizontal e análise vertical, e aí a gente manda ver nas questões. As duas principais características de análise de uma empresa são a comparação dos valores obtidos em determinado período com aqueles levantados em períodos anteriores, né? E o relacionamento desses valores com os outros afins. Ou seja, está me falando, né? As duas principais características é comparação. Comparação com o exercício anterior e comparação com os valores afins. Isso é verdadeiro. Dessa maneira, é correto afirmar que o critério básico que norteia a análise de balanço é a comparação. Exatamente. O critério básico aí que vai nortear a análise de balanço é a comparação. Além de possibilitar o estudo do comportamento das variáveis contábeis ao longo do tempo e a avaliação de suas tendências, a análise horizontal serve para embasar estimativas contábeis. Análise horizontal pode dar o estudo do comportamento das variáveis contábeis ao longo do tempo, né, mais de um exercício, e avaliação de suas tendências. A análise horizontal serve para basear estimativas contábeis, verdadeiro. Por quê? Porque é uma análise de tendência. Você vai seguir. Se está em crescimento, eu vou estimar que vai continuar crescendo, né? Portanto, verdadeiro. 3. Análise horizontal encadeada em relação sempre a um ano base do balanço, é efetuada por meio do cálculo das variações de cada conta em relação a um ano base e não em relação ao ano anterior, quando falar aí análise horizontal encadeada. Perfeito. Análise horizontal, que possibilita a avaliação de tendência, requer, em contextos inflacionários, a indexação dos valores apresentados para análise. Falei que a análise horizontal depende lá de quê? Dessa indexação, né? Por outro lado, a análise vertical, que possibilita a avaliação da estrutura dos relatórios contábeis, não demanda esse procedimento, pois lida com valores relativos. Beleza, né? Perfeito aí. Corretíssimo, né? Não demanda esse procedimento, pois lida com valores relativos. A análise vertical efetua comparativos entre os períodos de tempo. Olha só, análise vertical de valor comparativo entre períodos de tempo. Não, análise vertical em relação a um exercício social. Ao passo que a análise horizontal se preocupa com o comparativo de itens no mesmo período de análise. Aí ele trocou análise horizontal por análise vertical, né? É o contrário, portanto, falso aí o item 5. O item 6, a análise horizontal é um processo comparativo expresso em porcentagem, que se aplica ao se relacionar uma conta ou um grupo de conta com um valor afim ou relacionável, identificado no mesmo demonstrativo. Não, isso não é análise horizontal, isso é análise vertical. A análise vertical, por sua vez, é a comparação entre os valores de uma mesma conta ou grupo de conta em diferentes exercícios sociais. Isso não é análise vertical, isso é análise horizontal. Portanto, falso aí o item 6. Questão 7 aí, pessoal. No balanço patrimonial, a análise horizontal procura identificar prioritariamente a evolução dos custos e das despesas em relação ao volume de vendas e seus reflexos sobre o lucro. Isso é verdadeiro, só que não é, olha só, pessoal, a evolução dos custos e despesas, só que não é isso no balanço patrimonial, não. Isso é na demonstração do resultado do exercício, né? Você vai mexer com volume de vendas, lucro, custo e despesa, isso é na DRE, portanto, falso. A análise vertical constitui procedimento suficiente para identificar mudança no peso de um item de ativo em relação ao ativo total. Pessoal, não. Mudança no peso. Olha só, o peso, por exemplo, quando você vai aqui em X1, que eu falo assim que o ativo, né, o caixa, ele representou 30% do ativo. No ano X2, o caixa, ele representou 40% do total do ativo. Ele está dizendo para identificar essa mudança no peso, né,
identificar de um item do ativo em relação ao ativo total, ele constitui procedimento suficiente para dizer que houve crescimento. Por exemplo, essa mudança no peso, houve crescimento. Ele representava 30%, agora está representando 40%, ou seja, houve um aumento de 33% no peso do caixa. Então, isso é somente com análise vertical? Não. Isso é análise vertical combinada com análise horizontal. Aí está aí, questão 9, o aumento da participação de um item patrimonial em relação ao total do qual faz parte pode ser verificada pela aplicação combinada das análises vertical e horizontal. Aí tá certinho, né? Exatamente, combinada aí com horizontal e vertical. Questão 10, a principal finalidade da análise horizontal é determinar a evolução de elementos das demonstrações contábeis e caracterizar tendências, né? Verdadeiro. A evolução dos elementos das demonstrações e caracterizar tendências. Aí vem índice padrão de crescimento das contas do balanço. Pessoal, esses índices padrão, são os índices, né, dos concorrentes, tem nada a ver de crescimento das contas do balanço. Isso aqui não é do balanço da empresa, não. Isso aqui são índices padrão aí da concorrência. A relação de uma conta com um todo do que faz parte, isso é análise vertical. Quociente de liquidez, análise vertical, indicadores de retorno sobre investimento, isso aí também não tem nada a ver com análise horizontal. Então vai medir o quê? A evolução dos elementos das demonstrações contábeis e caracterizar o quê? E caracterizar tendências. Questão 11, assinar a alternativa que apresenta uma situação que não é condizente com a análise vertical aplicada sobre as demonstrações contábeis. É utilizada, vertical. É utilizada para avaliar a relação entre as contas de uma única demonstração contábil. Isso é verdade, a análise vertical é de uma única demonstração contábil. Perfeito, única demonstração. Avalia a relação ao longo do tempo de cada conta das demonstrações contábeis. Avalia a relação ao longo do tempo, não. Isso aqui é análise o quê? Análise horizontal, ele quer exceto, né? A conta que representa totalidade da demonstração contábil é tida como 100%, exatamente, né? A receita líquida de vendas vai ser 100%, o ativo total vai ser o quê? 100%. Mostra a participação de cada item da demonstração em relação ao somatório de seu grupo, beleza? Em relação ao todo. Mostra de modo objetivo e direto a representatividade de cada componente nas demonstrações, análise vertical. O que a análise vertical não faz é avaliar a relação ao longo do tempo. Se é mais de um exercício social, isso não é análise vertical. Portanto, questão 11, B de bola. Questão 12, a principal característica da análise... Olha, CESP aí, TCE, ABCDE, é como se acredita aí que vem o próximo concurso da Receita. A principal característica da análise horizontal das demonstrações financeiras de uma empresa é ser calculada como, análise horizontal, percentual de uma determinada conta em relação a um valor base, né? Comparar as posições da empresa com outros padrões de seu ramo, não. Demonstrar a proporção das fontes e das aplicações de recursos da empresa, não. Avaliar a situação da empresa independente das alterações inflacionárias, não, né? Ele sofre influência da inflação. Medir a evolução das contas, o que permite avaliar o quê? Tendências futuras. A principal característica da análise horizontal está aqui, medir a evolução das contas, o que permite avaliar tendências futuras. Serve, né, ser calculada como percentual de determinada conta em relação a um valor base, né? Valor base em relação, né, ao ano base, mas ela não pode, né, ser, né? Ela não só pode ser em relação ao ano base, né? Ela pode ser em relação ao ano base, mas em relação ao ano anterior. E essa análise horizontal dinâmica, que é em relação ao ano anterior, ela é a mais usada, certo? Portanto, aí a alternativa letra E da questão 12. Questão 13. Considere as afirmativas abaixo acerca da situação patrimonial e do desempenho econômico e financeiro da Companhia Coritiba para os períodos encerrados. Em 31/12 de X1, os ativos imobilizados representavam 60% dos ativos totais. Ele quer saber se é análise vertical, horizontal, né? Se ele está me dizendo que os ativos representam 60% em 31/12 de X1, isso é análise o quê? Análise vertical. Houve uma redução de 30% no montante de empréstimo de um período para outro. Se você está avaliando um período para outro, isso é análise o quê? Horizontal. O resultado do período cresceu 28 em relação ao período de X1, ou seja, está medindo 2 anos, análise horizontal. As receitas financeiras representavam 8% das receitas totais, análise vertical. Houve uma redução de 18% das despesas gerais administrativas de X1 para X2, análise horizontal. Vertical, horizontal, horizontal, vertical e horizontal. Vamos lá. Vertical, o primeiro, o segundo é horizontal,
o terceiro é horizontal, o quarto é vertical e o quinto horizontal. Portanto, a alternativa correta, 13, letra D de dado. Questão 14, mesma coisa aí, CESP e ABCDE. A seguir são apresentados informes divulgados na internet e relacionados ao desempenho econômico e financeiro de algumas entidades. Em 2015, um grupo empresarial do setor de entretenimento retomou a curva ascendente no seu lucro líquido, ou seja, o lucro voltou aí a crescer. Fonte de capital, carta capital de março de 2016. Isso aí foi um fato. Isso aí foi o quê? O lucro voltou a crescer, ele está comparando os exercícios. Então aquela análise ali é uma análise o quê? Horizontal. No primeiro semestre de 2015, as receitas com títulos e valores imobiliários representaram a segunda maior fonte de ganho dos bancos, depois das receitas. Ou seja, ele está me dizendo uma conta em relação ao todo, que ela representou a grande coisa ali. Isso é análise o quê? Vertical. Beleza. Aí ele vem lá agora, o terceiro, que é aqui com relação ao comportamento das vendas em comparação com o período contábil anterior. Isso é análise comparando com o período contábil anterior, análise horizontal. Um grupo de fabricantes de cerveja afirma que a Copa e o Bom Tempo impulsionaram as vendas no primeiro semestre de 2014. Ou seja, as vendas cresceram em relação ao ano anterior. Beleza, horizontal. Aí vamos ver a outra aí agora. Do lucro líquido de um banco nacional, 1% vieram de operações de crédito. Isso é análise do quê? Vertical. Uma parte do todo. E tem lá, enquanto no mundo a área de petróleo responde por cerca de 10% do faturamento de uma grande empresa nacional, no Brasil esse percentual oscila entre 20% e 30%. Análise o quê? Vertical. Então são 5. Primeiro, análise horizontal. Segundo, análise o quê? Vertical. Beleza, todos vertical. Terceiro, análise horizontal. Tá ali. Quarto, análise vertical. E quinto, análise vertical. Portanto, a alternativa correta, letra C. Questão 15. Se um analista deseja verificar a estrutura de resultado de uma entidade, ele deve ter como foco verificar a estrutura do resultado. Quanto foi daquele resultado, quanto de receita financeira foi daquele resultado, a estrutura do resultado. Está me falando de uma análise de estrutura. A análise de estrutura é análise o quê? É análise vertical, Silvio. Análise de estrutura é análise vertical. Questão 16 aí. Pessoal, sobre os objetivos da análise vertical do balanço patrimonial de uma entidade, assinale a afirmativa correta. Detectar a composição percentual das receitas e despesas, evidenciando aquelas que mais influenciam. Análise vertical, eu vou mexer de balanço, eu vou mexer com receita e despesa? Não, errado. Verificar o comportamento de cada aplicação e a origem dos recursos que compõem o patrimônio. Não, isso não é análise vertical. Análise vertical é quanto cada conta e cada grupo de conta vai representar no todo. Falso. Mostrar a evolução. Evolução é análise horizontal, análise de tendência. Visualizar de modo objetivo e direto a representatividade de cada componente que compõe o patrimônio da entidade. Beleza, o peso de cada conta lá na demonstração contábil. Perfeito, portanto, a alternativa correta, D de dado. Um analista deseja analisar a evolução do resultado de uma entidade. A evolução, A evolução vai ser análise o quê? Análise horizontal, a evolução. Aí, 2018, algumas questões da FGV disso aí. Análise vertical e análise horizontal. Um consultor analisou as demonstrações contábeis de diferentes sociedades empresárias, de modo a redigir um parecer sobre a situação contábil. Na análise, o consultor não efetuou os ajustes relacionados ao impacto da inflação. Teve inflação e ele não ajustou. A falta de ajuste provocou erros, principalmente em relação aqui à análise, principalmente em relação à análise do quê? Horizontal. Principalmente em relação à análise horizontal. Por quê? Porque teve inflação e não foi medido. Disse que tinha um aumento e, na realidade, o real não foi aquele. Perfeito? Portanto, alternativa correta aí, letra A. Questão 19. Quando comparamos os resultados de um mesmo indicador em relação a períodos anteriores, estamos utilizando o método de análise de balanço denominado o quê? Análise horizontal. Certo? Análise horizontal. Esqueça esse negócio de índice padrão, que você fica, tem um número índice. Número índice é quando você compara lá sempre com o ano base, é número índice. Índice padrão é um índice que tem como padrão lá a referência lá da concorrência, não tem nada a ver. Portanto, a alternativa, a letra B de bola. Questão 20. Um contador deseja analisar o comportamento das despesas operacionais de uma sociedade empresária ao longo dos anos. Assinale a opção que indica o principal foco, da análise para atingir seu objetivo. Ele quer analisar o comportamento ao longo dos anos. Se é o comportamento ao longo dos anos, isso vai ser análise o quê?
horizontal. Portanto, a alternativa correta, a letra E. Próxima questão, 21. Com base na análise das demonstrações contábeis, analise as afirmações e assinale a alternativa correta. Análise vertical, também denominada análise de estrutura ou método de percentagens verticais, consiste em determinar a participação percentual dos diversos elementos que compõem as demonstrações com relação ao total do que é parte. O instrumento de comparação é um coeficiente ou percentual, verdadeiro, ou vai representar 0,5% ou 50%, verdadeiro. A análise horizontal é o processo que objetiva a medição percentual de cada componente em relação ao total que faz parte. Não. Horizontal não é isso. A análise horizontal, também denominada de análise de evolução, ou método de percentagens horizontais, enquanto outra é chamada lá de percentagens verticais. A análise vertical, percentagens verticais. A análise horizontal também é chamada de percentagens horizontais. Consiste em verificar a evolução através do tempo dos diversos itens que compõem as demonstrações financeiras. Portanto, verdadeiro. A análise vertical corresponde ao estudo das variações ocorridas em período de tempos consecutivos nos itens que compõem os demonstrativos contábeis. Em período de tempo, isso não é análise vertical, isso é análise horizontal. Por isso, item 1 e item 3 são os itens verdadeiros. E a alternativa correta aí, alternativa letra E. Beleza, pessoal? Então aqui a gente dá uma parada, né? Já detonando tudo aí de análise horizontal e análise vertical para você ficar de cara pro gol. Beleza? Até já!